Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda videoaula. E os objetivos de aprendizagem da nossa aula são aprender o conceito da gestão de pessoas e conhecer os seus aspectos, suas características fundamentais, compreender os processos da gestão de pessoas e saber quais são os objetivos da moderna gestão de pessoas. Bom, o primeiro ponto, são os aspectos básicos da gestão de pessoas. Nós precisamos lembrar que as pessoas devem ser tratadas como seres humanos, ou seja, tais como seres humanos, cada uma tem suas características, tem sua personalidade, tem os seus objetivos individuais. Outro ponto importante é que as pessoas elas são ativadoras dos recursos organizacionais, ou seja, todas as organizações têm sua infraestrutura física, têm seus equipamentos, seus computadores, móveis, e as pessoas elas utilizam esses equipamentos, ou seja, elas ativam esses recursos que a organização possui. As pessoas devem ser tratadas como parceiras da organização. Assim como a organização tem fornecedores, clientes, tem a comunidade, tem o governo, as pessoas, as organizações, os gestores, eles devem buscar estabelecer uma relação de parceria com os seus colaboradores. Elas são talentos fornecedores de competências e elas também constituem o capital humano da organização. Então, toda a organização ela possui seu capital financeiro e as pessoas elas são o verdadeiro capital humano, o capital intelectual existente na organização. Então, esses são os aspectos básicos. E o que é a gestão de pessoas? Eu trouxe aqui um conceito de um autor muito renomado, o Joel Souza Dutra, em que ele diz que a gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre pessoas e organizações para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Então, observem a amplitude do conceito da gestão de pessoas e a ideia também de que organização e pessoas devem estabelecer relações de parcerias para que as expectativas, tanto das organizações como das pessoas, elas possam ser alcançadas. E quais são os objetivos da moderna gestão de pessoas? É um outro ponto muito importante, pois esse conjunto de políticas e práticas, as iniciativas que existem dentro das organizações, visam alcançar, visam realizar esses objetivos que a gente vai discutir um pouco agora. Então, primeiro ponto, a gestão de pessoas, ela tem como objetivo, um dos objetivos, ajudar a organização a alcançar os seus objetivos estratégicos e a cumprir com sua missão. Ou seja, o departamento, ele deve atuar de forma estratégica, proporcionando treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, que permitam que a organização possa efetivamente alcançar o seu resultado a partir do trabalho das pessoas que ali estão. Outro ponto importante, outro objetivo da gestão de pessoas é proporcionar competitividade à organização. Cada vez mais o conhecimento é o grande diferencial competitivo que as organizações podem possuir, pois adquirir um equipamento, adquirir uma tecnologia é fácil. Já o conhecimento é algo que leva tempo para ser desenvolvido, assim como a própria competitividade. Então, esse departamento, a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, deve trabalhar em prol de proporcionar essa competitividade à organização, proporcionar pessoas bem treinadas, pessoas motivadas, desenvolver a qualidade de vida no trabalho, tanto nos aspectos físicos e estruturais, como nos aspectos psicológicos, estabelecer e implementar políticas que sejam éticas, As pessoas precisam ter a sensação de que é respeitada, de que a organização preza pelos aspectos éticos, pela sua responsabilidade social. Então, basicamente, o Departamento de Gestão de Pessoas, ele deve atuar em prol dos objetivos organizacionais. Ele vai ser um suporte para a organização.
Outro ponto importante da gente refletir aqui, já que a nossa aula é sobre gestão de pessoas e também sobre liderança, é que todo gestor que trabalha com pessoas é um gestor de pessoas. Muitas vezes a gente cria um entendimento de que a responsabilidade da gestão de pessoas é do departamento de gestão de pessoas. Na verdade, não. A gestão de pessoas, né, o departamento de RH, ele vai atuar como consultoria. O responsável pelas pessoas, o responsável por selecionar pessoalmente, treinar, acompanhar, desenvolver as pessoas, é o próprio gestor. Então, todo gestor, que seja ele de marketing, de finanças, né, de qualquer área de atuação que lida com pessoas, ele é um gestor de pessoas. Então, basicamente, a gestão de pessoas, ela se organiza em 6 processos, basicamente. Então, o primeiro processo é o processo de agregar pessoas. Esse processo de agregar pessoas, ele está responsável por atividades como recrutamento, que se refere à comunicação de oferta de vagas, e o processo seletivo em si, que é aquele momento que a gente vai ter o currículo, a triagem do currículo, a entrevista, dinâmicas de grupo e etc. Processo 1, processo de agregar pessoas. Processo 2, processo de aplicar pessoas. Nessa etapa, as atividades relacionadas ao processo de aplicar pessoas é quando uma pessoa já entrou na empresa e aí vai ser desenhado o seu trabalho, vai ser realizada a sua descrição de cargo, suas obrigações, a quem essa pessoa tem autoridade e a quem ela deve responsabilidade. Assim como a própria avaliação de desempenho, também é um processo de aplicar pessoas. O terceiro processo é o processo de recompensar pessoas. Hoje, né, cada vez mais, as organizações utilizam não somente o salário básico, né, ela vai utilizar ali também outros tipos de recompensas, benefícios, premiações por objetivos alcançados. O quarto processo é o processo de desenvolver pessoas. Esse processo se refere às atividades de treinamento e desenvolvimento que são realizadas pelas organizações. O quinto processo são os processos de manter pessoas, onde a organização ela vai trabalhar para estabelecer um clima organizacional agradável, vai trabalhar pela qualidade de vida no trabalho das pessoas, ou seja, reduzir acidentes, ter cuidado com os aspectos físicos, os aspectos higiênicos, os aspectos psicológicos. Então, a pessoa já entrou na organização, já desenvolve seu trabalho e as empresas cada vez mais têm a preocupação de manter as pessoas nas organizações, porque os melhores talentos eles tendem a exigir mais esses aspectos. E o último processo, que é o processo de monitorar pessoas, ou seja, algumas organizações elas possuem seus sistemas gerenciais, né, para monitorar essas pessoas, sobre faltas, frequências, capacitação, saber quais são as qualificações que as pessoas têm dentro das organizações. Então, como eu falei para vocês, né, todo gestor, ele é um gestor de pessoas. Na medida que ele trabalha com pessoas, ele se torna um gestor de pessoas. Para isso, ele precisa ter também habilidades de liderança. Então, eu trouxe aqui um conceito de liderança de um autor que eu também gosto muito, que é Robbins, onde ele diz que a liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para um objetivo comum. Então, influência não se refere apenas à autoridade, vá lá, faça, realize essa atividade. Você vai influenciar as pessoas, você vai convencer essas pessoas para alcançar determinados objetivos, realizar determinadas atividades. Então, quem são líderes? Como eu falei para vocês, né? Os líderes e o gestor de pessoas, eles são mais diversos do que a gente imagina comumente. Os gestores, eles podem ser líderes, porque não são necessariamente gestores do âmbito público, gestores do âmbito privado, políticos, né, das esferas municipais, estaduais e federais, líderes informais, ou seja, líderes de família, chefes de família. Então, gente, eu deixei aí no nosso slide umas indicações de filme, série e 2 livros para quem quiser aprender um pouco mais sobre liderança. É uma competência importantíssima na atualidade, né? Sobretudo para quem vai atuar com
o gerenciamento de pessoas. Então eu espero que vocês possam ter a oportunidade de se aprofundar. Tem um filme também, que é o Invictus, um filme muito bom, que vocês assistam, aproveitem e aprendam de uma forma mais agradável. Pois até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada!